Só 4 pessoas sobreviveram ao desastre com um Boeing da Transbrasil ontem à noite em Florianópolis, Santa Catarina. As pessoas gritavam, pediam socorro. Na hora começou a incendiar, foi muito rápido. E veio nesse momento uma onda tão grande que eu achei que ela ia me estourar na pedra. E eu gritei por Deus, realmente. O silêncio tomou conta da cidade. A parte que eu mais me lembro, né, foi assim, o grito de dor do meu tio, né? Quando ele viu, ele estava já em cima dos escombros. A casa já estava tomada de barro, de lama, não tinha mais nada, já estava tudo destruído. Jucinei, Celso, Juraci. A trajetória de cada um deles tem um ponto em comum. Uma tragédia no dia 10 de outubro de 2007. Nós deslocando ao local e realmente tinha vários mortos, bastante gente ferida. E uma cena assim impressionante, que é a primeira vez da vida de bombeiro o cara tinha enfrentado, né? No quilômetro 630 da BR-282, no município de Descanso, no oeste de Santa Catarina, uma colisão entre um ônibus e uma carreta deixou mais de 30 pessoas feridas e 6 mortos. Durante o resgate, ocorreu um segundo acidente. Começamos a escutar uns estouros. Parecia uma cena de guerra. Era fogo, estrondo e vinho. Antes de pular para baixo no barranco para ver o que era, eu já fui atingido por um objeto que não sabia o que era. Eu fui lançado no morro abaixo, a média de uns 10 metros. E lá embaixo eu me encolhi tudo e esperando o pior, porque sabia que tinha que vir mais 2 caminhões para baixo, morro abaixo, e a carreta não sabia o destino dela. Com o segundo acidente, mais de 100 pessoas ficaram feridas e 27 mortas. Dentre elas, 3 bombeiros da Corporação de São Miguel do Oeste. Celso também ajudava no resgate das vítimas, quando foi atingido no segundo acidente. Por causa das lesões, não pôde retornar ao trabalho até hoje. Daí eles contabilizaram 18 fraturas a princípio lá na HPM, entre costela, as 2 escápulas, a clavícula, cabeça do húmero. Depois de um certo tempo que foi verificar que tinha mais 5 vértebras na área lombar, também fraturadas, não atingindo a medula. Os profissionais da imprensa que estavam no local fazendo a cobertura do acidente também se tornaram vítimas da tragédia. Eu lembro que eu ouvi uma voz de uma mulher gritando carreta desgovernada, algo nesse sentido. Nesse mesmo tempo eu ouvi um estrondo muito forte e como se fosse uma explosão, uma chama. E a partir daí eu literalmente apaguei. Além da tragédia, outro ponto em comum na vida dos 3 sobreviventes foi a lição que tiraram do acontecimento. Superar a gente tem que superar, é com o trabalho e com o dia a dia de atendimento das pessoas, porque 20 e poucos anos de bombeiro, quando a gente começou a pegar os primeiros feridos, que a gente começou a ter ambulância aqui, ficava meio guardado na cabeça, né? Mas depois do certo tempo vai superando. Dentro daquele acidente, da grandiosidade que foi o acidente e da forma que foi atingido, assim como os demais foram atingidos, poderia não estar aqui. Então essa oportunidade eu vejo como algo a se fazer ainda. Não adianta a gente ficar focando naquilo que fica martelando mais ainda na cabeça. Para esses 3 homens, o acidente não passa agora apenas de uma triste lembrança. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade em superar. A psicóloga Natália Bendner, integrante da Associação Brasileira do Trauma, afirma que algumas vítimas precisam de apoio psicológico para superar o trauma, mas outras conseguem por meio de outros recursos. Eu acho que se
se ela tiver o apoio da família, tiver amigos, tiver uma rede mesmo, o trabalho, um esporte, a pessoa gosta de dançar, a pessoa gosta de cozinhar, gosta de ouvir música, de tocar um instrumento. A estudante Luana vivenciou uma tragédia e, além do apoio da família e de amigos, buscou a ajuda da terapia em grupo para superar um drama que vamos conhecer agora. Para a Luana, era mais um dia normal de trabalho. O segurança chegou todo nervoso, dizendo que tinha alguém na loja, que a loja estava sendo assaltada, que tinha alguém armado. E não era para nós descer, que era para a gente voltar para o refeitório e ficar lá com o pessoal que estava esperando, pedir para ninguém descer para ficar lá em cima. Tinha assim um buraquinho no chão, daí nesse momento começou a sair uma fumaça. Foi neste local da Praia dos Ingleses, onde em 2007 aconteceu um grande acidente. Um ex-funcionário entrou armado na loja do supermercado Rosa e colocou fogo no setor de produtos inflamáveis. Cerca de 120 pessoas estavam no local na hora do acidente. 2 pessoas morreram, entre elas o autor do incêndio e um funcionário. O acontecimento marcou o bairro dos Ingleses, no norte de Florianópolis, onde todos os moradores se mobilizaram para ajudar a resgatar as vítimas. O autor do incêndio morreu no local e outro funcionário do mercado, que voltou para ajudar os colegas, morreu carbonizado. A gente estava lá em cima no 3º andar e a gente pulou daquelas 2 janelas. Na verdade, foi bem aquela lá, onde tinha aqueles basculantes. Consegui me segurar no 2º andar ali e pegar um ar para cair no 3º, né, que foi 3 andares. E aí quando eu desci, que eu caí no 3º, assim que eu consegui, sabe, respirar, já estava vindo outra colega atrás de mim. Então eu já tinha que cair, puxar ela, veio ela, já tinha que puxar outro. Aí logo quando teve um que se quebrou todo, caiu ali, aí já vinha um outro por cima do outro e caindo um em cima do outro ali, não tinha mais o que fazer. Luana e os colegas foram levados para uma ala exclusiva do Hospital Celso Ramos. Após ficar 3 dias em observação e tratamento devido à fumaça do incêndio, Luana pôde voltar para casa, mas ainda ficou com marcas. Nos primeiros dias eu tentei ir até o centro, eu tive que descer na metade do caminho porque eu não conseguia ficar em lugar fechado, não conseguia, tinha que ficar só em lugar aberto. Se eu entrava num lugar que eu não via extintor de incêndio, eu não conseguia ficar. Eu pensava assim, eu não vou mais conseguir trabalhar porque como é que eu vou ficar num lugar fechado? Eu não conseguia. Várias vezes eu tentei ir para o centro que eu estudava e eu não conseguia. Eu tinha que parar na metade do caminho, respirar puro, não podia ficar sufocada. A mestre em Psicologia da Saúde, Elaine Coelho, explica que traumas como esse podem afetar o indivíduo como um todo. Aqui na psicologia, a gente não faz tanto essa distinção do físico e do psicológico, né? A gente vê o ser humano como um ser integral. Então, se o sujeito está em sofrimento, ele sofre inteiro. Ele não sofre só o corpo ou só a mente, né? Ele está em sofrimento. Com alguns sintomas de estresse pós-traumático, Luana e os colegas de trabalho receberam tratamento por meio de terapia em grupo. A empresa pagou uma psicóloga de São Paulo que trabalha com florais. Aí todos nós que estavam assim lá em cima, que podia ir nessa consulta, a gente foram 3 dias. Então desde o começo a gente fez um desenho, como é que estava o nosso dia a dia, assim, o que se passava pela cabeça. Então no começo todo mundo só desenhava coisas pretas, fogo, fumaça, que era só o que vinha na cabeça, assim, né, nada. E aí ela foi trabalhando com a gente, no último dia já estava todo mundo feliz e tendo outra visão da vida, assim, porque depois que eu passei de ver a morte, tu vê a vida com outros olhos, assim, né? Após o tratamento, a vida de Luana voltou a ser como era antes e ela seguiu com os planos. Na hora que tu vê ali a tua morte, tu vê assim, ó, não, eu quero sobreviver, a gente tem objetivos na vida, né? A gente tem que ter sonho e objetivo. Uma pessoa que não tem sonho e objetivo, não adianta, não tem a razão de viver. Outra pessoa que teve que lutar em busca da sobrevivência foi Francisco, que nadou mais de 12 horas em alto mar.